Olá, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, amigos do Evangelho, gente boa desse mundão abençoado. De uma forma carinhosa, eu quero fazer algumas colocações sobre o nosso vídeo anterior. Algumas coisas que nós falamos e que nós entendemos que deverá passar por uma correção. Tem a função de corrigir sobre alguns detalhes do vídeo sobre a vida de Noé. Então, eu quero ler novamente o texto de Mateus 24, 36, que diz o seguinte: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Queridos, não é todas as pessoas que têm o conhecimento das coisas de Deus. Alguns têm profundidade, outros têm em menos profundidade, e tem aqueles que não têm nada, não conhecem nada, e apesar de entendermos que as Escrituras, elas têm que ter um lugar de proeminência na vida das pessoas, ou seja, as Escrituras têm que ter o primeiro lugar na vida das pessoas. Porque só o termo, o vocábulo Escritura, já passa para nós uma ideia de severidade, de seriedade. É um livro marcial, é um livro jurídico, acima de tudo. Então, se é um documento tão sério, nós devemos levá-lo, encará-lo de uma maneira muito séria e até mesmo preocupante. Então, aprender nunca é demais. Há determinadas pessoas que já pensam assim: eu só vou aprender aquilo que me interessa. Tem pessoas que são muito objetivas no que diz respeito a aprender alguma coisa. Aquilo que não acrescenta nada ao meu crescimento financeiro, às minhas conquistas profissionais, não me interessa. Tem gente que pensa assim. Mas eu quero te chamar a atenção para o fato de que as Escrituras, talvez, eu tenho certeza, talvez não, eu tenho certeza, que é um livro que tem que ser colocado em primeiro lugar na sua vida. Aqui, no texto que nós acabamos de ler, do qual já fizemos um vídeo, mostra claramente que o Senhor vai executar uma grande obra nesse mundo. E ela já está às portas. Não falta nada do que diz respeito ao cumprimento para o Senhor vir buscar a sua igreja. Então, naquela ocasião, nós falamos sobre o número 7, que Noé ficou 7 dias antes que o dilúvio pudesse acontecer. Ficou 7 dias, Noé entrou na arca,
ele com a sua família, e ninguém percebeu, ninguém viu. Foi uma coisa assim, que passou despercebido. A indiferença do povo para com as coisas de Deus era tanta que quando não entrou na arca, ninguém estava nem aí. Né? Logo depois o Senhor fechou a porta por fora, impedindo qualquer acesso de pessoas ali, dentro daquele recinto da arca. E depois disso a arca ainda ficou 7 dias. A correção que eu quero fazer é sobre o número 7. Números na Bíblia não quer dizer número aritmético. Números na Bíblia, na maioria, eles são simbólicos. Mas tem números na Bíblia que não são simbólicos. Entendeu? Nem todo 7 da Bíblia é simbólico. Tem 7 que não é simbólico. Tem 7 que é literal, que é aritmético, que é um 7 normal. Mas no que diz respeito ao número 7 simbológico, ele representa o quê? Ele representa completude. Ele diz respeito a um Deus que está trabalhando no mundo e sua obra é perfeita. Sabe? A obra perfeita de Deus no que diz respeito às coisas dos homens. Então nós temos que entender que 7 é Deus querendo comunicar alguma coisa. E na ocasião nós falamos sobre esse número, esses 7 dias representam 7 anos em que, depois de entrarmos no céu, estaremos 7 anos na presença de Deus. Ali vai estar sendo administrada outra agenda de Deus para com o seu povo, para com a igreja arrebatada. Mas para alguns, esses 7 dias em que Noé entrou na arca e ali ficou, pode representar também o período da graça. Esse período que começou com a morte e a ascensão do Senhor e com a inauguração da igreja no Pentecoste. De lá para cá, uma grande porta de salvação foi aberta para todos aqueles que creem no Senhor. É maravilhoso saber que existe aí uma porta de soluções, uma porta de completude espiritual, uma porta maravilhosa de transformação interior, de mudança de vida, de caráter, de abandono do pecado. Então nós temos esse período de graça que começou com a igreja de Atos e está até hoje aqui em funcionamento, entendeu? Estabelecido. Então temos que atentar para isso. Esse período de 7 dias em que Noé com a sua família ficou dentro da arca, pode ser esse período de graça, né? Deus está querendo ensinar que é muita paciência, você está entendendo, que Ele tem para com seus filhos. Então, continuando nossa reflexão, nós falamos que quando Noé entrou na arca, com a sua família, para ser salvo do dilúvio, dessa mesma maneira,
em que o dilúvio veio e ninguém estava esperando, foi repentino, ninguém percebeu, ninguém estava nem aí. As coisas se processam na nossa vida de uma forma em que o ser humano vive numa correria tremenda, buscando conquistas, seus trabalhos são intensos, não há como prestar atenção em nada, mas as Escrituras nos chamam a atenção para o fato de que nós devemos estar atentos, porque a qualquer momento o Senhor Jesus pode vir buscar o seu povo. Naquele vídeo nós falamos também sobre uma expressão bíblica, mas pouco conhecida daquelas pessoas que não têm muita intimidade com a Bíblia. Existe uma expressão chamada bodas, que no grego, essa expressão bodas quer dizer casamento. A tradução do grego mostra que bodas quer dizer o casamento. Só que eu quero explicar que a mesma palavra grega é usada para bodas, que é o casamento, e também usada para a festa das bodas. Então eu disse na ocasião que após a igreja ser arrebatada e ter a sua experiência de céu, no céu ocorreria as bodas do Cordeiro. Um período de 7 anos no céu, na presença de Jesus. Ali haveria a apresentação da igreja ao Cordeiro, a consumação do casamento simbólico entre Jesus e a igreja, né? Por fim, no capítulo 19 do Apocalipse, mostra que ele desce, né, do céu com a igreja para reinar em Israel e inaugurar o seu reino pré-milenial. A festa das bodas diz respeito àquelas pessoas que entrarão no reino de Cristo para reinar com ele. Então, haverá uma seleção de pessoas conforme o Senhor Jesus explicou em Mateus 25, do versículo 1 a 13, em Lucas 12, e em Mateus 22, e em Ezequiel 20, 35. São um esquema que o Senhor dará início para admitir as pessoas de Israel que entrarão no reino ou não entrarão no reino. Vai haver uma seleção dessas pessoas. Mas, após eu ter falado sobre bodas, eu quero te dizer que você vai entender melhor, como eu já disse anteriormente, a volta do Senhor, considerando a tradição do casamento judaico. Se você examinar essa cultura judaica e o casamento judaico, passo a passo, você vai entender, você está entendendo, que Jesus vive, o casamento acontece no céu e na sua vinda a festa das bodas. Também nós queremos salientar algo sobre os dias de Noé. Noé entrou na arca com a sua família e Jesus se referiu a isso, colocando
que esse acontecimento que houve, essa história de Noé, se conecta com a sua vinda iminente nos dias de hoje. Está dizendo que o Senhor Jesus vem quando ninguém estará esperando. O Senhor Jesus virá de uma forma repentina. E a palavra do Senhor usa a expressão harpazô, ou harpazô, né? Que significa arrebatamento. Ou seja, arrebatamento quer dizer algo que é tirado com força, com rapidez, de um lugar e transportado para outro lugar. Isso é arrebatamento. E o Senhor fará essa obra tão esperada, mas ao mesmo tempo tão desacreditada por algumas, por vertentes da igreja. Tem pessoas e líderes que já não creem no arrebatamento da igreja. O que acontecerá no arrebatamento da igreja? É Jesus vindo buscando a noiva. Né? Jesus vai buscar a sua noiva e isso se dará de uma forma inesperada e eminente, a qual nós voltaremos a conversar sobre esse assunto no próximo vídeo, e que o Senhor esteja contigo desde agora e para sempre. Amém.